Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus, queridos. Na noite de hoje, faremos a exposição bíblica, dando sequência à nossa série de mensagens, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E hoje nós estaremos fazendo exposição dos versos de número 13 até o verso de número 23. Número 13 não, irmãos. Versos de número 18 até 23. Verso 13 foi semana passada. Colossenses capítulo 1, verso de número 18 até 23. A última perícope desse texto aqui, antes de entrar sobre a missão de Paulo no Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso 18 até 23. Glória a Deus, queridos, mais uma série de mensagens que nós estamos direcionando. Esse é o quarto sermão em Colossenses. Que assim que o Senhor Deus continue ministrando a nossa mente e ao nosso coração, queridos. Colossenses capítulo 1, o verso 18 até o verso de número 23. Glórias ao nosso Deus por mais esta série, por mais esta mensagem, por mais um domingo que nós estamos juntos cultuando ao Senhor, né, amados? Então, Colossenses 1,18 diz assim, queridos: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, queridos irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graças. Mas este domingo, esta noite, que nós nos reunimos para cultuar e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e benignidade para conosco. Que teu Espírito Santo ministre a nossa mente e ao nosso coração a compreendermos este Evangelho, como falamos na semana passada sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo, Pai. Nós clamamos, continuando falando sobre a pessoa de Cristo na igreja hoje, pedimos a tua direção, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, na história da igreja, nenhuma outra doutrina foi tão atacada quanto a doutrina de Cristo. Como nós ministramos na semana passada, que Ele é, antes de tudo, que Ele é Deus, segunda pessoa da Trindade, o Senhor sobre a criação, que a todos sustenta pela sua palavra. Como nós sabemos, a igreja de Colossos, que era uma igreja cristã, fundada, implantada por Epáfras, um fiel discípulo de Paulo, que ouviu o Evangelho em Efésios, e Epáfras traz algumas notícias a Paulo, Paulo preso em Roma, na sua primeira prisão, e uma das heresias que a rondava era a heresia da carne, ela ser má, a matéria ser má, pecaminosa. Então Cristo não poderia ser 100% homem ou 100% Deus, porque a matéria é má, porque a carne é má. Então como que Cristo é bom, como que Cristo é o ser supremo, se o corpo dele, se ele está num corpo? Segundo essa doutrina do gnosticismo que ia surgir lá para o segundo século, nós éramos espíritos bons aprisionados no corpo. A matéria era destrutível. Tudo que fosse material era maligno. Tudo que fosse material não era digno. Então, como que Cristo pode ser isso? Essa doutrina estava rodeando a igreja. E note, irmãos, como nós já vimos semana passada, como Paulo vai blindando essa cristologia. E como nós vemos em Efésios, Paulo foca no corpo. Agora aqui em Colossos, na carta aos Colossenses, Paulo foca no cabeça da igreja. Em Efésios, Paulo fala do noivo. Em Colossenses, Paulo fala do noivo.
Como nós já vimos na semana passada sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo. Nessa noite eu quero meditar com vocês, meus irmãos, sobre a excelência da pessoa de Cristo na igreja. Quem Ele é, o que Ele fez em nós, por nós, através de nós. E Paulo vem então, primeiramente, refutando essa doutrina. Primeiramente, irmãos, Cristo, Ele é o dono da igreja. O verso 18 nos diz, né, Ele é o corpo, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o Senhor. Warren Wiersbe e também William Hendricks comenta que um lugar, uma igreja que não tem Cristo como dono, como Senhor, não é por natureza, por essência, uma igreja. O dono da igreja não é o pastor, não é a liderança. O dono da igreja é Cristo. Nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós, falando sobre batismo e a plenitude do Espírito Santo, nós lemos o texto na primeira carta a Coríntios, onde fala que há muitos membros, mas o corpo é um só. Há muitas funções, mas o corpo é um só. Nós estamos aqui hoje, irmãos, muitos irmãos, mas o Senhor e o dono dessa igreja é um só. Essa igreja, fundada por meados do ano de 86, que passou tantos líderes, tantos pastores, tantos irmãos, tantas pessoas que já estão na glória com Cristo. Passa-se geração, entra geração, mas o dono da igreja continua sendo o mesmo. Cristo Jesus. O princípio, o fim, o alfa, o ômega, o verbo vivo que se encarnou, o Deus eterno, que por nós morreu no madeiro, em forma de homem, manifestou a sua carne, habitou entre nós e morreu numa cruz. Irmãos, nós vemos então o que Cristo fez por nós, que nós já vimos no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o seu reino. Então Ele é o dono disso tudo. Além de ser o dono da igreja, irmãos, Ele é o dono da vida. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele venceu a morte. Olha o verso 18, continua. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio. O primogênito dentre os mortos. Para que em todas as coisas tenha primazia. No início nós cantamos uma canção, né, que no início era a palavra, um com Deus Altíssimo. Na semana passada eu falei que Cristo estava na criação. Ele é a luz que brilha na escuridão, que as trevas não podem deter. Quando o Senhor fala, haja luz e manifesta a luz da sua glória, antes da criação do sol, a luz, a glória de Cristo resplandece naquele lugar, porque Ele é o princípio. Ele é, como nós cantamos na semana passada, o grande eu sou que pode nos salvar. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, Ele é o rei do universo. Ele é o Senhor. Ele é aquele que a tudo sustenta pela sua palavra. Então note como que Paulo vai formulando aos irmãos de Colossos, depois de falar da primeira perícope que nós vimos na semana passada, que Ele nos libertou, nos transportou do seu reino de amor, nos trouxe a redenção, que vai falar novamente aqui, e nele foram criadas todas as coisas. Paulo enfatiza. E Paulo coloca a igreja como um corpo. Novamente essa doutrina de que a matéria era má, Paulo está refutando, coloca a igreja como um organismo vivo. Cristo é aquele que rege a igreja. Cristo é aquele que se entregou pela sua igreja. Cristo é aquele que governa a sua igreja. Não existe, meus irmãos, minhas irmãs, isso deve nos trazer humildade. Não deve existir um homem, uma liderança que se esteja princípio de arrogância, que pense que Deus, que a igreja precise dele, porque o dono, o cabeça é Cristo. Nós estamos desde a ressurreição, né, quase 2000 anos. E a igreja continua. Porque o cabeça da igreja é aquele que está vivo. Ele é primogênito dentre os mortos. Muitas pessoas é relatado no Antigo Testamento que morreu, até Cristo mesmo ressuscitou pessoas. Nós temos casos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Contamos na história da Bíblia. Encontramos a história, um homem que é jogado, muito obrigado, não. Um homem que é jogado na sepultura de Eliseu, e ao tocar-se nos ossos de Eliseu, ressuscita. Nós encontramos pessoas como Lázaro, que Jesus ressuscita. Então, por que Jesus é o primogênito entre os mortos? Ele é o primeiro que venceu a morte, que morreu para viveu para nunca mais morrer. Ressuscitou e nunca mais pereceu. Ressuscitou em corpo glorificado. E quando ele ressuscita, ele fala o quê? É-me dado todo o poder nos céus, na terra, toda a autoridade. Ele venceu a morte. A morte já não é o fim.
A morte já tem seus dias, irmãos, contados, a ponto que nós encontramos na primeira carta a Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala que o último inimigo que falta é a morte, mas a morte para nós, porque Cristo já triunfou sobre ela. E no dia glorioso da sua volta, meus irmãos, gritará: onde está, ó morte, a tua força, onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte. Ele é o autor da vida. Ele é o rei do universo. Nós, como diz o apóstolo Paulo, como dizem Atos dos Apóstolos, nele nos movemos, nele nós vivemos. Note que a essência da igreja, a virtude, a fonte, a vida da igreja é Cristo. E o Cristo ressuscitado. O nosso rei ressuscitou. Por isso que nós, os cristãos, devemos ser as pessoas mais felizes da terra. Por quê? Ele nos libertou. Porque Deus nos transportou, tirou do lama, do lamaçal do pecado e nos trouxe para o seu reino de amor. Estamos unidos a Ele. Nele. Então Ele é o cabeça. Ele governa. Ele rege. Ele direciona a sua igreja. Isso nos traz segurança, irmãos. Nos momentos talvez mais difíceis da vida. Você pode pensar: meu Deus, e agora o que fazer? Lembre-se que o dono da igreja é Ele. O cabeça ressuscitou. Nós cristãos nunca devemos nos esquecer. O nosso Cristo, Ele não é um Deus morto. Ele não é alguém que ficou ali naquela sepultura, mas Ele é alguém que ressuscitou e vive para todos. E Ele governa. Nós, em tudo, Paulo vai citar novamente que Ele é, meus irmãos, dono de tudo, né? Primogênito, verso 18, dentre os mortos, para que em todas as coisas Ele pudesse ter a primazia. Por que isso? Note o discurso que o apóstolo Paulo estava falando. Lembra das 4 heresias que rondavam Colossos? Nós já ministramos na primeira série dessa mensagem. Havia a heresia dos judaizantes, né, o judaísmo, a salvação por Cristo, mais as obras da lei, mais a observância de Moisés. A salvação, essa heresia cercava. A heresia do ascetismo, se obter pureza espiritual, em abster-se de boas coisas, de comida, de alimento, de casamento, coisas que Deus não me pede para nós abstermos. E abster a fim de alcançar pureza espiritual. Essa era a outra heresia que rondava. A outra heresia que rondava, já citei, que é o gnosticismo, começando no primeiro século, que Cristo não podia ser Deus, ou não podia ser humano, porque não há coisa boa, não pode haver coisa boa na carne. E também havia a última heresia, que era o misticismo, que misturava as religiões pagãs, as religiões greco-romanas do primeiro século, de adorar falsos deuses, adorar anjos, culto aos anjos. Nós vamos ver no capítulo 2. E Paulo está pegando nessa introdução de Colossenses e refutando tudo isso. Tudo se resume em Cristo. A carta aos Colossenses quer dizer isso, irmãos. Cristo é suficiente. Cristo, a sua preeminência, Ele é preeminente, acima de tudo Ele tem a primazia e Ele é suficiente. O que nós precisamos para a nossa salvação? O que você e eu, dependentes, precisamos para a nossa vida? Precisamos de Cristo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em qual não há salvação em outro a não ser em Cristo. Então, por quê? O verso 19 vai dizer que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Note que Paulo usa esse termo pleroma, que é o que os sábios, os sofistas cultivavam. Plenitude. Esse termo era muito importante no primeiro século. Plenitude tem a totalidade. E Paulo fala que a totalidade de Deus, que a plenitude de Deus habitava em um homem chamado Cristo Jesus. Jesus Cristo habitava nele. Então a sua excelência da pessoa de Cristo na igreja, que Ele é o dono dela. Ele a rege, Ele a governa, Ele a sustenta. Ele cuida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o Salvador. É que Ele, nós vimos também, é que a excelência da pessoa dele na igreja é que Ele é o princípio. Antes de tudo, Ele é. E é que Ele é que tem o controle da vida. Ele venceu a morte. Esmagou a cabeça da serpente. Assentou a destra do Pai. E voltará a nos buscar. E aqui nós vemos que nele habita toda a plenitude. A plenitude da divindade. O que nós vimos no Evangelho de João.
O mundo jamais viu a Deus, mas aqueles que viram a glória do Pai. E ele, o Verbo, se encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E esse unigênito do Pai, o Filho do Deus vivo, morre por nós em uma cruz. Ele vem com graça e verdade. Quem é Cristo? Essa talvez é a pergunta mais importante, irmãos, para nós cristãos. Que eu sempre falo, novamente Paulo vai falar através aqui de conhecimento. Não existe evangelho sem nós conhecermos quem é Cristo. Cristo, ele é o Messias prometido. Cristo, ele é a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15. Nós vamos ver mais à frente, ele é o princípio. Quantos por isso nos traz, o que nos traz de segurança, irmãos, isso é indizível, impagável. E no mundo de aflição, no mundo que nós somos libertos do império das trevas, no mundo que aonde o mal aparentemente reina, você e eu podemos descansar, porque Cristo, ele é o princípio, ele é o cabeça, ele está no controle da sua vida. Ele é não somente o nosso Salvador, mas ele é o Senhor da nossa vida. Há muitas pessoas que não entendem isso. O pastor Hernandes Lopes, ele nos diz que Cristo não é Salvador de quem ele não é Senhor. O que o Romanos capítulo 10 nos diz? Nos versos 9 em diante, né? Saber se com a tua boca confessar que Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele não é somente o nosso Salvador, irmãos, ele é o Senhor, que nós cantamos aqui. Ele é o Rei do Universo. Olha que coisa maravilhosa. Estamos falando que o Rei do Universo, que o Senhor, o dono da igreja, ele está vivo, à destra do Pai. Ele é o dono da igreja, dessa igreja. E quando falamos dessa igreja, não falamos da parede, não falamos da placa. Eu estou falando de você mesmo, meu irmão, de nós, dessa família na fé. Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E que notícia maravilhosa que a palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 7, que agora se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor nós morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Meus irmãos, que motivo maior nós precisamos para louvar, bendizer e exaltar o nosso Deus? Quando nós paramos para analisar quem Cristo é, quem nós somos, o que Ele fez em nós e através de nós, não resta outra coisa a não sermos adorar e bendizer a Ele. Nós vemos muitas pessoas frustradas na igreja, que talvez teve uma falsa crença, foi levado por uma falsa doutrina. Aqui eu digo novamente, talvez o problema da teologia da prosperidade, é que foca no aqui e no agora. E quando nós olhamos para a Bíblia está nos dizendo de uma promessa eterna. A Bíblia está dizendo que Deus, ele é um Pai presente que cuida de nós. Nós cantamos este louvor, venha o teu reino, faça a tua vontade. Pai, dá-nos hoje o alimento necessário. Nós temos um Pai que nos cuida, mas a Bíblia está nos relatando que a maior obra na cruz não é uma obra para nos trazer dinheiro, para nos trazer conforto, mas é uma obra de redenção plena. É uma obra de reconciliação. Então, queridos, em Cristo habita a plenitude de Deus. O que mais é necessário para a salvação? Aqui Paulo já refuta as 4 heresias que não davam com vossos. Não é necessário o sofisma, o conhecimento, a sofia para adquirir a salvação, o conhecimento, não esse conhecimento que nós estamos explorando do Evangelho, mas o conhecimento do universo, o conhecimento dos astros, de nós alcançarmos nossa liberdade espiritual, não é necessário. É necessário Cristo. É necessário o conhecimento de Cristo. Não é necessário a lei de Moisés. Cumprir, guardar dias, luas, porque a lei aponta para Cristo. Cristo cumpriu a lei. Os 10 mandamentos não são um padrão moral de santidade. Não é necessário de abstermos de coisas para alcançar salvação, porque deixarmos de fazermos coisas ou fazermos coisas não vai nos salvar. Eu deixar de comer, eu deixar de casar, fazer voto de celibato, essas coisas são infúndias para a salvação. Não, o jejum ele é proveitoso para a comunhão e vida com Deus. Estou falando de você deixar a vida, fazer um voto de nunca mais comer feijão e arroz, para alcançar pureza espiritual. Isso não é necessário. Para alcançar salvação não é possível. E não é necessário fazer culto aos anjos, o misticismo, culto aos astros,
para alcançar salvação? Porque a salvação veio até nós. Porque o Rei da Glória desceu dos céus, habitou entre nós. O Verbo se encarnou. A plenitude do Pai estava nele. Ele cumpriu toda a lei, todo o requisito da lei, perfeitamente. E naquela cruz ele nos fez propício ao Pai. Então Cristo na igreja, que é Deus, segundo a pessoa da Trindade, também nos traz a reconciliação plena. Olha o verso 20, irmãos. E que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque o pensamento gnóstico, ele perdura até hoje no nosso meio. Quantos de nós não temos dúvidas sobre o novo céu e a nova terra? Há pouco tempo um irmão me perguntou sobre depois da ressurreição, como mas aí a gente, basicamente sim, mas como vai ser no céu? Vai comer, como vai ser, vai ter corpo, vai ser só o espírito? Eu falei, não, gente, como que vai ser a ressurreição? Eu falei, vai ser como Cristo. Como Cristo ressuscitou? Cristo é a primazia, Cristo é o primogênito entre os mortos. Cristo, a maneira que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Irmãos, Cristo na cruz, ele reconcilia o seu povo, a sua igreja, você e eu. Na cruz, meu irmão e minha irmã, Cristo nos traz uma redenção plena. Nós não temos noção do que é isso. Nessa manhã, ainda na escola bíblica dominical, falei um pouco sobre encerrando a santificação, que ela afeta a nossa mente, nosso intelecto, os nossos sentimentos, né, as nossas vontades e o nosso físico. Cristo nos traz uma redenção plena. Cristo não reconciliou somente o nosso espírito com Deus. Cristo reconciliou todas as coisas. Por isso, novo céu, nova terra, nós teremos um corpo de carne glorificado. O apóstolo Paulo fala isso fortemente na primeira carta a Coríntios. Nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. E se nós que estivermos vivos quando ele voltar, um abrir e fechar de olhos, teremos um corpo glorificado, transformado. Porque na cruz, Cristo restaurou todas as coisas. O que nós perdemos em Adão? O que nós perdemos no Éden? Perdemos tudo. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos o nosso corpo físico. A saúde agora começa a se deteriorar. Agora começa as marcas por causa do pecado, vem doenças, velhice, entrou na terra. Perdemos a nossa restauração, perdemos a nossa ligação com o Pai, nossa alma. Entrou morte espiritual e entrou morte física. O que nós reconciliamos na cruz? Absolutamente, a Bíblia está falando que havendo feito paz absolutamente tudo. A nossa alma, você e eu hoje, irmãos, já temos paz com Deus. Vocês que me ouvem, todos aqueles que creem em Cristo estão em paz com Deus. Mas se engana se falar, o mundo inteiro está em paz. É mentira, irmãos. Todos aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não creem em Cristo Jesus, estão em guerra com o seu Criador. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus e a paz de Deus por meio da cruz. O que nós reconciliamos então? Novamente, você e eu podemos ter direcionamento, estarmos direto ligados ao Pai. Você e eu podemos clamar ao nosso eterno Pai. Você e eu podemos bendizer a Ele. Mas também, irmãos, não somente a sua alma, não somente o seu corpo teve a reconciliação, mas não só a sua alma, né? Mas nosso corpo terá a reconciliação plena. Nosso corpo não vai ficar na terra perecível eternamente. Não seremos espíritos no novo céu, nova terra. Seremos seres humanos glorificados à imagem e semelhança restaurada. O Éden restaurado. Novo céu, nova terra, sem a presença de Satanás, sem a presença do pecado, sem a possibilidade de pecar, sem nada que nos aparte mais do nosso Deus, vivendo eternamente perante Ele na sua santa luz. Porque na cruz, Ele reconciliou, verso 20, né? Todas as coisas. A criação, Romanos 8 diz que geme aguardando a manifestação do Filho de Deus. A criação será redimida.
A nossa alma foi redimida. Justificado, você e eu não temos mais nenhum débito com Deus, porque Cristo levou na cruz do Calvário. Isso não é de nós, não é mérito nosso, é dom de Deus. Você e eu, olha que notícia maravilhosa, né? Nós estudamos isso na escola bíblica sobre justificação. Nós que estamos em Cristo, não devemos nada mais ao Senhor, a Deus. Diante da lei fomos declarados justos, justificados. Mas pelo quê, pastor? Não pelas nossas obras, não pelo que nós fizemos, mas pelo sacrifício santo e vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela justiça de Cristo. É a doutrina que Martinho Lutero fala que ou a igreja permanece de pé, ou ela cai. Então nossa alma já foi redimida. Nada nos separa do amor de Deus. E o nosso corpo está aguardando a redenção eterna. Seremos redimidos também. Nosso corpo não vai ficar para ser lançado fora. Jesus não resgatou só a nossa alma. Jesus resgatou-nos totalmente. Por isso, irmãos, a importância da santificação. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo trata tanto esse assunto em Romanos 6. Como vocês apresentavam vossos corpos para a impureza, agora apresentei-vos em sacrifício vivo a Deus. Por isso, Paulo está constantemente falando, porque o nosso corpo também é para a glória do Senhor Jesus. O nosso corpo também não ficará fora da redenção final. A criação não ficará fora da redenção final, como diz o texto. Por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tudo que foi perdido no Éden. Tudo que veio. Nós demos uma lida em Gênesis 3. Onde Deus dá um decreto. Deus dá uma ordem. Deus dá uma sentença à terra por causa do pecado de Adão. Maldita é a terra por sua causa. Dá uma sentença a Adão por causa do seu pecado. Uma sentença à serpente. Uma sentença a Eva. Entrou morte. Entrou dor. Entrou sofrimento. Irmãos, tudo que nós vemos nessa terra. Tanta injustiça. O que nos conforta? Cristãos, estamos passíveis de sofrer. O que nos faz ter essa fé inabalável? Você já parou para pensar na história da igreja? Tantos cristãos sendo mortos, amando o Império Romano, tantas pessoas injustiçadas até hoje no Oriente Médio, pessoas sendo mortas por sua fé. Já parou para pensar qual que é a esperança dessa pessoa? Você parou para pensar nisso, meus irmãos? O que é isso? É o conhecimento, é a consciência, é a fé de que em Cristo foi restaurado todas as coisas. A fé de que a morte não nos separa do amor de Deus, que Deus está no controle absoluto de nossas vidas. A fé de que nele, em Jesus, reconciliou todas as coisas. Quantas injustiças nós vemos por aí? Crianças morrendo. Crianças, por causa que o pecado entrou no mundo, sendo afetadas das mais graves doenças. Nascendo com um câncer terminal. A pobreza, a miséria, tudo fruto do pecado. É isso que o homem pode produzir. Mal. O pecado nos promete uma alegria, nos promete paz, nos promete triunfo, só traz destruição. O homem produziu isso, meus irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por meio de Cristo, aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Ele nos alcançou. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, naquela cruz, como diz o verso 20, Ele fez paz. Pelo sangue da sua cruz. Ele reconciliou. Tem noção disso, irmãos? Tamanha ofensa que nós cometemos ao nosso Deus. E Jesus reconciliou todas as coisas. Morte, dor, sofrimento, injustiça que passam nessa terra tem um fim marcado. Porque Jesus na cruz reconciliou todas as coisas. As injustiças não vão ficar impunes. A morte vai ter um fim. A miséria, a dor, o sofrimento, tudo vai acabar porque Cristo nos reconciliou na cruz. A criação será renovada, meus irmãos. Não presbiteriana renovada, né? Renovada novamente. Novos céus, nova terra. O apóstolo João viu a nova Jerusalém descer do céu, porque na cruz Jesus conquistou isso. Jesus reconciliou. Então, queridos, como que nós podemos tirar Cristo da nossa vida? Como, meu irmão e minha irmã, nós podemos ser ingratos a Deus? O que esperar de Deus? Talvez se
Você perguntar hoje, o que eu espero de Deus? Deus, o que eu espero de Deus? Na verdade, eu só tenho a agradecer, não espero nada, Senhor. O Senhor me reconciliou contigo por meio de Cristo. O Senhor reconciliou todas as coisas. Já não há mais nada que nos separa do amor de Deus. Nesse mundo, nós não estamos andando à deriva, irmãos. Deus não é um Deus panteísta, como estava aqui o primeiro século pintando. O que é um panteísmo na filosofia da religião? É um Deus, um multideus por aí. Tudo é Deus, a criação é Deus, a árvore é Deus, os espíritos são deuses. Não, ele é um só Deus. Deus também não é um Deus do teísmo aberto. O que é isso? Que é um Deus que fez a sua criação, que ele emana dela, que ele transcende ela, mas ele não se relaciona com ela. Deus não criou um mundo, irmãos, e vocês se viram aí porque vocês pecaram. Não. Ele é um Deus transcendente, está acima de nós. Mas é um Deus imanente. É um Deus que emana da criação. É um Deus que se comunica com a sua criação. É um Deus que se comunica conosco. É um Deus que se reconciliou conosco por meio de Cristo Jesus. Ele não é esse Deus então que está aí no mundo. O mundo está aí, Deus dará. Não. A Bíblia relata que no mundo jaz o maligno. A Bíblia relata que o príncipe das trevas, que opera na potestade dos filhos da desobediência, está aí. A Bíblia relata também em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, que se levantará o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se diz Deus. A Bíblia relata que o fim dos tempos, irmãos, é apostasia. Não somente guerra, rumores de guerra, não epidemia, não calor, mas apostasia, de dentro para fora. Muitos que se diziam cristãos abandonando, a ponto que o apóstolo João fala, saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Muitos anticristos. Mas eu sempre relato a questão de Tessalonicenses capítulo 2. Quando as pessoas surgem, me lembra isso muito na época da pandemia. Pastor, está tudo perdido. Pastor, estão inventando uma vacina que você vai tomar e daqui 7 anos você vai morrer. Ou a vacina é para matar todo mundo daqui 2 anos. Irmão, da onde tira essas coisas da cabeça? Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está em Cristo, você é a pessoa mais protegida dessa terra. Deus está conosco. O Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós. Somos selados para o dia da redenção. E a segurança que é, pastor, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, é o dia que Deus determinou. Segurança que nós não vamos ficar 1 segundo a mais, nem 1 segundo a menos do que Deus determinou. E eu gosto muito desse texto de Tessalonicenses, que levanta o homem da iniquidade contra tudo que se diz Deus. Me lembro disso na época de pandemia. Pastor, a vacina é o chip da besta, é o chip diluído. Pastor, vai dar vacina para matar daqui 2 anos. Pastor, vai dar vacina para diminuir a natalidade. Quem tomar vacina não vai mais ter filho. Irmãos, como que nós podemos crer nesta doideira? Note como Paulo fala que a falta de conhecimento é perigosa. Um ponto. Chegamos ao ponto que nós temos que sempre falar, não é discurso político. Eu mesmo não suporto vacina. Caí no golpe esses dias. Minha esposa mandou no médico e me deu uma torrada de exame de sangue. Tive que tirar sangue, eu não suporto. Mas eu tenho que fazer. Eu sempre aconselhei, irmãos, Deus usa medicina. É bênção de Deus. Analisa, avalie. Não gosto de vacina. Graças a Deus, quando eu vou no posto, não pedem minha carteira de vacina. Porque, meu Deus do céu, acho que tem que tomar desde os 15 anos. E não vou tomar. Mas porque eu não gosto, não porque ela não funciona. Aí vem, é o chip da besta. Quem tomou não vai ter filhos. Os irmãos, é umas coisas, a gente pergunta onde Deus está no controle dessa situação. Onde está o homem da iniquidade que nós falamos de Colossenses, pastor, de Tessalonicenses? Onde você quer chegar, pastor? O que a Bíblia fala, irmãos, do homem da iniquidade? Que Cristo desfará com o sopro de sua boca. Jesus não está guerreando com Satanás. Satanás, na frase de um autor, se eu não estou me enganando se é Lutero, mas é muito antigo para usar essa referência, mas alguém citando Lutero, talvez C.S. Lewis, o diabo ele é como um cão raivoso, aí a qual Deus tem a coleira. O diabo é aquele de Jó, irmãos. Só vai até onde Deus determina. Se ele pudesse fazer mais do que Deus determinou, ele destruiria, acabaria com a vida de Jó e mataria Jó na hora. A Bíblia em Tessalonicenses diz, ele vem, se levanta contra tudo que se diz Deus, e Jesus desfaz com o sopro da sua boca. Deus não está brigando com Satanás, irmãos. Deus não está num ringue. Porque isso é o gnosticismo.
Isso é o docetismo, o maniqueísmo, né? A guerra entre o bem e o mal. Estão lutando lá e de repente o mal está quase vencendo, mas aí Deus dá o especial e vence. Não, irmãos. Quem é Deus? Tudo que você está vendo aí, as coisas criadas, irmãos, o Senhor falou, haja e ouve. Ele está acima de nós. Ele governa, Ele é Senhor sobre a criação e por meio de Cristo Ele reconciliou todas as coisas. Esse Jesus que está no controle de tudo, irmãos, está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Por isso nós temos que permanecer firmes com fé, fidelidade a Ele, que tanto nos amou. Muitas pessoas, eu me lembro, têm dificuldade de saber do amor de Deus. Nós vivemos num mundo cruel, irmãos. Vivemos num mundo corrompido. Vivemos num mundo onde a igreja, em muitas partes, é corrompida. Liderança é corrompida. Pastores machucam pessoas. Liderança machuca. Vivemos disso, pessoas que não querem saber de igreja, não querem saber de Cristo por causa de pessoas. Vivemos num mundo de desigualdade. Vivemos num mundo disso, a pessoa fala, aonde que Deus me ama? Trabalho tanto, né? Como eu já vi pessoas falar, Deus não me ama porque eu sou pobre e fulano não é crente e é rico. Isso, além de ser ingratidão, uma falta de conhecimento da verdade, falta de conversão, é uma blasfêmia. Porque o amor de Deus está aqui, irmãos. Se você perguntar no que Deus te amou, em que Ele tinha todas as provas, tinha todo o motivo para nos condenar, mas Ele decidiu perdoar todas as transgressões na cruz do Calvário. Havendo feito paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliou-se consigo todas as coisas. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. O amor de Deus não é se, hoje eu me batizei e agora eu vou começar a ganhar 50 mil reais por mês. Eu era empregado, agora eu tenho 50 empresas. Não, não é isso. Lembrando que Deus pode te fazer prosperar infinitamente mais do que pedimos e pensamos para fazer mais. Lembramos que a uns Deus prosperam mais, a outros menos, mas a todos uma prosperidade bíblica. Lembrando que não é mal nenhum em obter riquezas lícitas. Mas a obra primária de Cristo é para nos reconciliar com Deus. Paramos para pensar, então Deus dá mais do que nós precisamos, né? Quantos de nós, graças a Deus, todos nós. O apóstolo Paulo fala em Timóteo, né, se temos um lugar para vestir, comer e um teto, sejamos gratos. Nós temos todos aqui, trabalhamos. Os adultos, obviamente, tá? Os adultos, obviamente. Pai de família, temos que comer, temos que beber, temos um lar para repousar. Todos nós retornaremos para nosso lar hoje, para dormir, repousar. Temos o pão de cada dia, um Pai que sustenta, que cuida de nós, acalma o coração. O que Jesus fala sobre as coisas da terra? Não valei vós mais do que muitos pardais? Olhem os pássaros do campo, não colhem, não semeiam nem fiam, e assim comem do que não semeiam. Os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória teve tanta roupa, tanta beleza, que morre num dia, não valeis vós muito mais? Portanto, não andeis ansiosos pelo haver, comer, beber, vestir. Por que quem busca isso? Os gentios que não têm a Deus, vós tem o Pai que está nos céus. O que Deus quer de nós por meio da cruz? O texto continua. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, nós não temos noção, irmãos, da cruz. A cruz não foi para nos garantir riquezas. Apesar de sermos os mais ricos dessa terra, da graça de Deus, a cruz foi para nos garantir a reconciliação com o Pai. E a cruz de Jesus na história da igreja, ele é o reconciliador de todos os povos. O verso 21. E a vós outros, falando dos gentios, né, os irmãos colossos, que não eram judeus, que também, outrora, quem nós éramos? Esse aqui era nós, irmãos, antes de Cristo. Eram estranhos, inimigos no entendimento. Note que Paulo usa conhecimento inovante. Pelas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. De que maneira, irmãos? No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. A obra da salvação ela é totalmente de Deus. Mas Deus não salva ninguém sem santificar.
Há muitas falsas acusações. Não, se Deus me salvou, se eu não preciso fazer a obra para ser salvo, mas a obra é a evidência de um salvo. Então eu posso ficar dessa maneira. Não, quem Deus salva, que opera o Espírito Santo, ele exige as atitudes de boas obras. Como que um salvo se comporta, irmãos? Você quer ver se você é reconciliado com Deus? Para nos apresentarmos então, o verso 22 fala: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse irrepreensíveis não é perfeitos. Não é, perfeitão, não. É repreensível mediante a graça de Deus. Repreensível apto para toda boa obra, no serviço a Deus. Sem culpa. É como um hino que nós cantamos, tá, um dos mais cristocêntricos, mais teocêntricos que nós cantamos, do Daniel de Souza. Fala de justificado, fomos, ato do passado. Sempre cantamos ele, salvos pela graça. Santificados somos, ato no presente, estamos sendo santificados, estamos sendo salvos. E glorificados seremos, ato futuro, salvação eterna, redenção final, através de Cristo. Agora então ele nos reconciliou. O que Cristo fez na sua vida? Note que Paulo usa esse termo carne para não perdurar a ideia que Deus só salva a nossa alma. Ele salva o nosso corpo. Nosso corpo será também salvo do poder do pecado, meus irmãos. Nós habitaremos em um novo céu, uma nova terra, plenamente, com um corpo glorificado, com uma alma eterna, bendizendo e louvando a Deus. Note que então quando nós vemos na escatologia o período do já e ainda não, o estágio intermediário. E muitas pessoas perguntam, talvez tenha convicção, né? Quando morre um cristão, quando morre uma pessoa, não é o fim. Está desfrutando do descanso da vida eterna ali, mas ainda não é o estágio eterno. Aqueles irmãos que estão em Cristo, nosso Senhor, eles estão descansando no Senhor. Nós vemos isso na parábola do rico e Lázaro. Eles estão lá, mas nós vemos o sangue dos mártires, lá clamando justiça, lá em Apocalipse. Mas todos haveremos de ressuscitar. O estágio final é isso, irmãos, é a glorificação. O dia que Cristo voltar com seu poder e grande glória com seus anjos. E viveremos com Ele eternamente, com o corpo glorificado, o Espírito perfeito, sem pecado, sem mancha. Porque Ele nos reconciliou. Quem nós éramos, irmãos? Por que você e eu devemos ser gratos a Deus? Porque quem nós éramos, verso 21, éramos estranhos. Éramos inimigos do entendimento, ou seja, nós não compreendíamos. Nós zombávamos de Deus. Pelo que, irmãos? Pelas nossas más obras, obras malignas. Se tirar Jesus da nossa vida. Eu me lembro de uma feita, isso há pouco tempo, que chamaram-nos, né, mandou mensagem para minha esposa para nós irmos a uma casa, a expulsar um demônio, um tribulado. Ele falou para minha esposa: olha, mas não venha sozinha. Chama bastante gente, porque o que está aqui é muito grande. E aí que eu falo, irmãos, às vezes não temos noção, consciência de quem é Cristo, de quem nós somos em Cristo. Nós medimos Deus. E a minha esposa respondeu para ela: nem nós precisamos ir. Basta só Cristo. Calma, daqui a pouco meu esposo e eu chegamos. E a falta de entendimento, irmãos, na igreja cristã é grande. Nesse relato, a irmã falou: olha, veio uma missionária aqui, começou a falar: eu não posso orar, porque o que está aqui é muito grande, vai manifestar, e aí eu estou sozinha, tenho que buscar as linguagens que usa, reforço espiritual, ajuda espiritual. Outros, os relatos: olha, você deve, nem que você coma uma vez por dia com seus filhos, mas saia dessa casa, alugue uma outra casa, porque aqui antigamente foi um centro de macumba. Irmãos, nós não temos noção de quem é Jesus mesmo, né? Pelo amor do santo, do eterno Cristo. Conversando com essa irmã, falou: não, aonde Cristo chega, as trevas não podem ficar. Um cristão, cheio de Espírito Santo, um cristão autêntico, aonde ele pisou, pode falar: aqui era uma congregação do inferno, aonde ele pisou agora vai ser o céu. Agora vai ser um lugar de paz. Se tinha espírito maligno, não vai ter nada que vai ficar aqui, porque aqui habita Cristo, Ele é o dono desse lar. Nós temos que ter essa fé, essa consciência, irmãos. Ou Cristo é verdadeiro, Cristo da Bíblia, olha um Deus fraco. Chama mais irmãos, não. Então, irmã, basta Cristo estar aqui, porque Ele nos reconciliou com Ele. Porque pelo seu sangue temos paz. Porque Ele tem todo o poder e autoridade. Você pode falar para essa pessoa, fala para ela comer uma vez por dia para os filhos dela.
Que Deus fraco é esse que você entrou num lugar que era um lugar de espíritos malignos e pelo amor de Deus, quantas vezes nós ouvimos isso? Fizeram trabalho. Me lembro na época do seminário, já fizeram uma baita de uma macumba na frente do seminário, já pegamos, jogamos lá para fora, e Deus usou a macumba porque alimentou os macaquinhos que ficam na frente dos matos que tem ali na flor do seminário. Que macumba, gente! Está em Cristo, que fé é essa? E me deixou enraivecido, porque eu tenho que ser primeiranista, né? Seminarista ficou branco da cor da parede. Oh, meu Deus, no ministério vai chamar um diácono para expulsar um demônio porque vai ficar tremendo. Que coisa! E falando com esta irmã, oramos, falei, você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é o Senhor sobre a criação? Você crê que Ele é o Verbo vivo que se encarnou, que Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo e que não há nada mais do que Ele? Creio. Então, depois de ministrar o Evangelho a essa família, oramos. Todo o mal foi embora, porque aonde Cristo chega, as trevas não podem deter. Não é o pastor Guilherme, é o Cristo do pastor Guilherme. É o Cristo que salvou, é o Cristo que reconciliou, é o Cristo que morreu numa cruz. Porque Ele reconciliou todas as coisas. Não há nada que pode deter o seu poder. Olha quem você é em Cristo, meus irmãos. Não há o que temer. Não há o que temer. Devemos temer somente ao Pai eterno, que tinha todos os motivos para nos condenar, mas por meio da excelência de Cristo na igreja, nos restaurou. E isso nos deixa a exortação. Nos restaurou para nos permanecer, apresentar diante dele, santo, separado do mundo, na contramão do mundo, inculpáveis. Cristo levou a nossa culpa, irrepreensíveis diante dele, mas perseverantes na fé. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Olha só que Paulo fala, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, o apóstolo. Há uma condição, irmãos, aqui. Dos salvos, os santos, eles vão permanecer. Perseverança nos santos. Diante das dificuldades da vida, meu irmão, minha irmã, permaneça firme na fé. Permaneça alicerçado. Não se afaste da esperança do Evangelho. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é Cristo. O Evangelho, Romanos 1, 16, 17, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa a sua cor, sua classe social, sua conta salarial. O importante é que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Brasileiro, argentino, português, espanhol, não importa. Judeu, Deus nos salvou pela sua graça em Cristo Jesus. Permaneça firme na esperança do Evangelho, porque Ele é o nosso Salvador. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Foi por amor que Cristo se entregou por nós. Que maneira nós podemos aplicar essa palavra em nossa mente, irmãos? Que a mensagem ela deve refletir em nós? A mensagem de domingo, queridos, não é uma mensagem para, beleza, cumprir meu papel com Deus. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui com gratidão e louvor a Deus. Por que nós estamos aqui? Porque Ele nos salvou. E essa mensagem ela deve produzir frutos em nossa vida na semana. O que essa mensagem produz em você amanhã no serviço? Mas não é segunda brava, não. É bênção de Deus. Glória a Deus, mais uma segunda-feira que eu estou vivo para a glória de Deus, me apresentar diante dele inculpável, santo e irrepreensível. Por que você fala isso? Você é bonzão, isso é justo. Não, eu não. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um mendigo que encontrou pão. Eu sou aquele que não merecia nada. E o Salvador me encontrou. Na cruz ele me reconciliou. Essa mensagem deve produzir em nós, irmãos, sermos cristãos melhores, justos, honestos em nosso trabalho, honestos em nosso relacionamento, caráter íntegro em nossa vida. Essa mensagem deve nos exortar a nós vivermos o nosso testemunho para a glória de Deus. Lembre-se, permanecemos na fé. A fé é uma fé prática, não é uma fé como o Tiago fala morta. As obras não salvam, mas é uma evidência. Então, diante da provação, da tentação, das aflições, lembre o que Cristo fez por nós. Lembre da excelência de Cristo na igreja. Ele é dono da igreja. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua salvação. Ele é o dono da sua família. Ele é o autor da vida.
Lembre-se que Ele é antes de tudo. A todo sustenta pela sua palavra. Lembre-se que Ele é o primogênito entre os mortos. Ele tem a chave da morte e da vida nas suas mãos. Lembre-se que quando João abre os livros de Apocalipse, João chora em ver os livros com 7 selos. João está chorando e o anjo chega a João e fala: ei, não chore, porque aí está ali o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, que é digno de desatar os selos. Ele é o único digno, é o único Salvador. Lembre-se que nós só vivemos por causa que Ele nos amou. E lembre-se, irmãos, que um dia todos nós, enquanto Cristo não voltar, desceremos a terra. Mas lembre-se que essa descida à terra, a entrada em um caixão, não é a separação de nós com Deus, mas apenas aguardando o retorno do Senhor. Só que agora em espírito diante de Jesus Cristo, no descanso. Lembre-se que a nossa esperança no Evangelho não é um aqui e agora, mas é uma vida eterna com Ele. Lembre-se de quem Ele é. A excelência de Cristo na igreja. Em tudo Ele tem a preeminência. Ele é Senhor de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é dono da sua vida. Renda-se aos pés do Senhor Jesus. Nos momentos de dor, lembre-se que Jesus está conosco. Lembre-se dos textos de Evangelho, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem bom, eu venci o mundo. Lembre-se, eu estou convosco a consumar todos os dias até a consumação do século. Lembre-se que desde o dia que Cristo entrou em sua vida, você e eu nunca mais estamos sozinhos. Temos uma família na fé, igreja, irmãos, com falhas e com defeitos, que muitas vezes machucamos o próximo, não devemos, mas fazemos. Mas somos uma família restaurada em Cristo. E temos um Santo Espírito que habita em nós. Deus habita em nós pelo teu Santo Espírito. É o selo, é o penhor, é a garantia da salvação. Porque Cristo, na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Há motivos para sermos gratos a Deus, irmãos? Há motivos para vivermos felizes, contentes, alegres nessa terra? Um Deus que nos sustenta nessa terra e um Deus que preparou o nosso Salvador para a vida eterna. Isso nos mostra que nós não podemos nos salvar. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. O que eu faço, pastor? Mas eu não creio em Cristo. Que eu faço? Hoje é noite, creio em Cristo. Pastor, mas em tanto tempo, tanta coisa errada que eu fiz. É noite de deixar tudo para trás e seguir a esse Cristo que nos amou e que se entregou por nós numa cruz. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família. Que todos os dias Cristo habite ricamente em vós. Que o Espírito Santo enche-nos todos os dias a viver uma vida santa, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Nós vamos tratar muito isso em Colossenses, irmãos. Paulo trata a suficiência de Cristo. Até aqui você pode ver, talvez fala os problemas da sua vida já nesse sermão, nesta mensagem. Já foi respondido que Cristo é suficiente, independente dos seus problemas, independente da circunstância que você esteja vivendo. Cristo é suficiente. Confie. Continue caminhando. Faça na sua casa uma oração sincera. Senhor, talvez eu não compreendo tudo. Não consigo entender tudo. Mas se o Senhor é o Cristo que foi pregado naquela noite, se o Senhor é o Senhor da minha vida, eu confio na salvação a Ti, então direciona a minha vida. E você terá uma vida transformada. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos nessa noite, Pai. Oh Senhor, obrigado, Pai, por meditarmos aqui na excelência de Cristo na igreja, que é antes de tudo. É o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. É o Rei do Universo, é o Senhor sobre a criação. É aquele que nos restaurou, nos reconciliou, que nos libertou do pecado, da morte. Te louvo, Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvo porque quando estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Somos tudo em Cristo, Pai. Não somos nada sem Cristo. Sem Cristo estaríamos perdidos. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é o Rei do Universo. O Senhor é o nosso Salvador. O dono dessa igreja. O cabeça da igreja.
Dirige as nossas vidas, Pai. Governa-nos, ó Rei do Universo. Senhor, nos ensina a apresentarmos a Ti sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados, Senhor. Toda a nossa dívida, toda a nossa culpa ser lançada na cruz do Calvário. Oh, meu Deus, eu Te agradeço por isso, Pai. Senhor, abençoa as famílias aqui presentes, Pai. Nós estamos aqui porque na cruz o Senhor nos reconciliou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a salvação. Nós estamos aqui porque por meio de Cristo o Senhor trouxe paz. Desde a menor criança até o mais avançado de idade. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos restaurar, reconciliar, nos salvar. E por meio disso somos chamados de filhos de Deus. O justo morreu pelos injustos. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Ainda então eu quero chamar a equipe de louvor à frente. Estamos